A Ucrânia está apostando tudo para aumentar essa tensão, esse nível de conflito. E está fazendo isso com sabotagens no território da Federação Russa. Um major-general russo foi eliminado em seu próprio carro. Até onde sabemos, e vamos ver exatamente o que aconteceu. Como isso foi possível. O que a Federação Russa poderia fazer para reagir a esse fato? A Ucrânia não está tentando aumentar a aposta e escalar a tensão ao máximo, assim como está fazendo por várias razões em particular. O automóvel Kia Sorento explodiu em um estacionamento em Moscou, no distrito de Arejava-Bariza. O incidente ocorreu por volta das 6h50 da manhã, agora Moscou. Quando o motorista se sentou no carro, a parte dianteira do veículo foi destruída pela explosão. O carro explodiu bem no pátio de um dos complexos residenciais. Presume-se que o proprietário do veículo ficou ferido, com uma perna gravemente danificada e o corpo todo coberto de queimaduras, segundo testemunhas. Os médicos continuam. Naquela época, eles continuavam lutando pela vida dele. Os carros vizinhos também foram danificados pela explosão. Os moradores do prédio supõem que foi um ato de sabotagem contra um alto escalão militar. De fato, aí está. O major-general da Federação da Rússia realmente foi atacado pela Ucrânia. Segundo relatos em Moscou, o carro do general de divisão explodiu. Fanil Sarvarov, chefe do Departamento de Preparação Operacional do Ministério da Defesa da Rússia, participou de ações militares na Chechênia, na Ossétia, na Síria e também na Ucrânia. Foi aberto um processo criminal devido à explosão do automóvel, e em breve serão realizados exames médicos e perícias técnicas de explosivos. As circunstâncias do incidente também estão sendo investigadas. Um incidente absolutamente trágico, que, como vocês podem ver, atingiu a Federação Russa exatamente onde mais dói. E agora, o que vamos analisar não é tanto o fato de, ai meu Deus, de novo, a Ucrânia realizando um atentado terrorista, que de fato foi um atentado terrorista, cometido em circunstâncias absolutamente civis. E isso deve ficar claro para nós. Ou seja, onde agora mesmo estamos vendo esses atos absolutamente terríveis contra os generais da Federação da Rússia. Devemos imaginar um pátio residencial cheio de crianças, cheio de pessoas, repito, absolutamente civis, que não fizeram nada. E então, no que devemos nos concentrar é sim no fato de que é um ato terrorista. Mas a Ucrânia, vocês sabem, em primeiro lugar, quando está indo pior na linha de frente. O que de fato vamos comentar na live de hoje não está nada longe da realidade. Em segundo lugar, quando os superiores mandam, o que também tem a ver com como a Ucrânia está se saindo na linha de frente. Mas vamos analisar de forma bem detalhada o que está sendo dito agora mesmo sobre esse fato na Federação da Rússia. Acredito que isso faz parte do meu trabalho informativo. Então, trazer para vocês o outro lado da moeda. Não só o que a Ucrânia faz, mas também como a própria Federação Russa reage a isso. Muitos de vocês dizem que fatos parecidos eram feitos pelo famoso pintor austríaco. E isso é verdade. E o regime de Kiev? Já? Bem, qualquer pessoa que tenha um mínimo de bom senso sabe perfeitamente de que lado ele está, tanto ideológica quanto politicamente falando. Enfim, em todos os termos e sentidos. Ou seja, cada vez fica mais claro para a gente que essas histórias da Federação Russa, segundo o Ocidente diz, sobre a desnazificação, na verdade não tem muito de histórias inventadas. E são fatos absolutamente verídicos e absolutamente reais. O que a Federação Russa pode fazer? Qual seria a resposta? E, acima de tudo, o que a sociedade e os analistas militares do país dizem sobre o assunto? E acho que essa é a parte mais importante. Ao falar sobre o assassinato do tenente-general Sarbarov em Moscou,
é importante destacar alguns parâmetros básicos do que está acontecendo. Em primeiro lugar, esse tipo de pessoa não é perseguida simplesmente por acaso. Se ele e sua estrutura não tivessem trabalhado de forma eficaz durante todo o período da guerra especial, não haveria operação especial, segundo a fonte. Claro, não haveria nenhum interesse por sua pessoa. O terror sempre tem um caráter prático. Eles atacam quem mais interfere. Todo o resto é absolutamente secundário. Em segundo lugar, repito, segundo fonte da Federação da Rússia, a reação a esse tipo de ação, pelo menos por enquanto, parece, por assim dizer. Ou seja, há uma parte muito importante da sociedade russa que está realmente clamando por mão dura. Mais ações contra esse tipo de atos. Mais colocar a Ucrânia na linha. E nesse sentido, acredito que muitos dos meus seguidores vão concordar muito com esse tipo de mensagem. Mas acho que aqui é preciso deixar bem claro: não vale tudo, nem vale sair explodindo tudo com bombas. De qualquer maneira, não. Do ponto de vista das declarações públicas, parece insuficiente, que não resolve muito, mas sim do ponto de vista da inevitabilidade percebida da resposta. Com isso, é absolutamente evidente que os serviços especiais russos já estão submetidos a uma carga enorme. Ou seja, eles estão trabalhando em todas as frentes e em todos os níveis, tanto na linha de frente quanto na retaguarda. Eles estão esperando pela Ucrânia na retaguarda, porque de fato eles existem. Para que vamos nos enganar? Novos territórios, contra-inteligência, logística, operações próprias, e assim por diante, e assim por diante, e assim por diante. Mas justamente por isso, a resposta a esse tipo de ataque deve ser, segundo a fonte, fundamental. Mesmo que seja adiada no tempo e mantida fora do âmbito público. Não se trata necessariamente de simetria nem de imediatismo. Trata-se de que esse tipo de ação não seja percebida como um jogo de um gol só. Em alguns casos, a resposta deve ser demonstrativa, como a do Mossad, não por vingança, mas para restabelecer o equilíbrio do risco. Caso contrário, a lógica do inimigo é simples. Se o preço é aceitável, significa que o instrumento funciona e pode continuar sendo utilizado. E isso simplesmente nunca, jamais deve acontecer. Há um terceiro ponto menos óbvio. O único ponto realmente obscuro de toda essa história é a magnitude do trabalho real realizado pelas estruturas às quais Sarvara pertencia. Ou seja, o homem que de fato foi atacado pela Ucrânia durante quase 4 anos de combates. A parte russa eliminou automaticamente comandos, quartéis generais, centros de controle, incluindo alvos do mais alto nível. Quantos oficiais inimigos experientes, incluindo estrangeiros, foram eliminados durante essas ações? Provavelmente nunca saberemos ao certo. Essa é uma estatística que não é para divulgação pública. Nesse sentido, o fato de que figuras desse tipo estejam sendo perseguidas é uma confirmação indireta de que a Federação Russa está trabalhando e continua trabalhando. Além disso, de uma forma extremamente dolorosa para o inimigo. A questão não é se a parte ucraniana vai tentar repetir esses ataques, mas sim quão rápido. E de que forma? Será estabelecida a lógica da resposta para que essa prática deixe de parecer segura para o inimigo? E nesse sentido, as fontes da Federação Russa também falam sobre o fato de que é preciso reagir. Sim, mas é necessário reagir de várias formas e agir em várias direções diferentes. O que aconteceu com Sarbarov não é a primeira vez que acontece dentro da Federação Russa. A Ucrânia costuma realizar esse tipo de ato. O Ocidente costuma ordenar esse tipo de ato absolutamente infame. E aprofundando um pouco mais, o que a própria Federação Russa acredita, ou seja, as fontes que mais apoiam o governo russo, as fontes que estão mais próximas, na verdade, dele sobre o que deve ser feito,
e as fontes que têm mais capacidade, sobretudo pelo lado midiático, de pressionar, porque, na verdade, escrevem sobre isso para exercer uma pressão midiática adequada. Vamos ver isso diretamente a seguir. A lógica de resposta após o assassinato de uma pessoa desse nível pode ser dividida racionalmente em dois caminhos, mas não no sentido de quem eliminar, e sim no sentido do efeito que se deseja obter. Isso é escrito pela fonte, uma fonte russa. Além disso, uma das mais notáveis, respondendo à pergunta: como a Rússia pode responder ao assassinato do tenente-general Sarvara? E diz o seguinte: a primeira vertente é demonstrativa, ou seja, tem que ser enviada de forma claríssima e muito contundente. Sinal, para que não se atrevam a repetir ou pensem duas vezes antes de fazer isso. O objetivo não é a vingança em si, mas sim o restabelecimento do equilíbrio de risco. O inimigo deve ver que o passo para o terrorismo personalizado aumenta automaticamente o preço do jogo. Na teoria da dissuasão, isso é chamado de espelho de escalada. Após um ataque a uma figura de alto escalão, o risco para o círculo de gestão do inimigo aumenta drasticamente. Ao mesmo tempo, é fundamental que esse tipo de sinal não funcione pela quantidade, mas sim pela qualidade do alvo e pela inevitabilidade das consequências. Pode estar direcionado não tanto ao regime de Kiev em si, mas sim aos curadores externos. Curadores não quer dizer aqueles que curam, mas sim os gestores externos. Ou seja, aqueles que estão lá tentando organizar toda essa questão da guerra. Pela parte ucraniana, e nesse sentido, claro, destaca-se desde a Rússia uma espécie de figuras-chave. Pode não ser dirigido ao regime de Kiev, mas sim a esses organizadores. Aqueles que devem compreender que a Rússia pode fechar o que é a zona cinzenta das eliminações pessoais de maneira rápida e decisiva. Fala-se da zona cinzenta, porque vocês já sabem, é um espaço na guerra, chamamos de terra de ninguém e que está sob uma densa onda de guerra. Ou seja, um espaço que não está controlado de forma alguma. É isso que está realmente acontecendo com esses atentados, que a Federação da Rússia realmente responde militarmente. Mas o que parece estar faltando por parte da sociedade russa? Uma parte importante, na verdade, da sociedade russa é que se responda de forma contundente, também em termos simbólicos, e que o regime de Kiev receba a mensagem claríssima de: até aqui nós chegamos. A zona cinzenta, ou seja, a falta de controle, foi encerrada a partir daqui. E a Ucrânia, portanto, na primeira vez que ousarem cometer esse ato novamente, ou um ato semelhante de terrorismo, vão receber uma surra daquelas. Nesse sentido, uma figura ideal, segundo a fonte russa, poderia ser a chefe do GUR, Budano, ou seja, a chefe da inteligência militar ucraniana, ou a chefe do Serviço de Segurança da Ucrânia, que é a Segurança Nacional da Ucrânia. Maliuk, embora apenas em nível de tentativa de assassinato, ou seja, é o que afirmam da Rússia. Nem precisamos eliminá-los de fato, mas sim colocar medo neles, deixá-los apavorados. Como falaríamos isso de forma ecológica na Espanha? Ou seja, que vivam ali com essa sensação de que podem ser pegos a qualquer momento por uma ação justiceira. Em termos metafóricos, esta é a parte, digamos, de sinal, a parte de advertência, a parte metafórica. A segunda vertente é meramente operacional e estrutural. E aqui, vocês vão me dizer, qual vocês acham que é a mais importante? Uma ação demonstrativa não deve nem pode substituir o trabalho real. Atenção aqui ao que está sendo dito pela Federação da Rússia e a diferença de abordagem que eles têm. Por um lado, do lado russo, e por outro lado, do lado ucraniano. Porque o que estamos vendo no regime e no comando ucraniano, com suas ordens de enviar cada vez mais e mais homens para esse massacre absoluto, é, na verdade, exatamente o oposto.
A Ucrânia pega o sinal, tenta levar ao máximo para os meios de comunicação. Mas na Rússia, dizem que uma ação demonstrativa não deve e não pode substituir o trabalho real. Repito, não por acaso. O efeito principal é alcançado não com ataques a pessoas, mas com a eliminação sistemática do quadro de oficiais, aqueles que desenvolvem, coordenam e executam decisões no âmbito de eventos especiais. Esse nível é o que garante a reprodutibilidade da abordagem e sua iminente e claríssima escalada. Absolutamente necessário para, de fato, alcançar com sucesso todos os objetivos propostos pela Operação Militar Especial. É isso que se destaca. Esse nível é o que garante a reprodutibilidade. Isso normalmente não aparece nas manchetes, mas afeta diretamente as capacidades reais do inimigo. Em última instância, a escolha não é binária. As ações demonstrativas são uma linguagem de sinais e dissuasão. As reais são uma linguagem de guerra e desgaste. E se a resposta for construída apenas em uma dessas vertentes, ela vai se dissolver na simbologia ou passará despercebida por aqueles a quem realmente se destina. É isso que estão dizendo desde a Federação da Rússia. Se querem minha opinião sobre por que a Federação da Rússia não está eliminando, não está realmente se impondo, porque isso faz muita falta e eu entendo. Sempre leio os comentários de vocês e vi essa mensagem de Liu Sivaia, mas a Rússia precisa reagir, precisa agir. Não pode ser que eliminem um tenente-general da Federação Russa e ela não faça absolutamente nada. O que bom, sim, que ataque a Ucrânia com bombardeios massivos, mas que não haja uma resposta simbólica realmente séria. E aqui eu só tenho que dizer uma coisa, e em parte posso compreender as duas opiniões. Ou seja, por um lado, posso compreender o que vocês sentem, que em alguns pontos também é o que eu sinto. São então esses anseios de que a justiça realmente prevaleça no mundo. De modo geral, eles realizam ataques terroristas. Mas é aqui que entra a segunda parte. Responder de forma proporcional a um ataque terrorista. Ou seja, responder de forma simbólica, mesmo que seja realizando uma tentativa de assassinato. Pois, por exemplo, do chefe do Serviço de Segurança da Ucrânia maluco, por exemplo, citado também pelo chefe do GUR ucraniano, Budano, necessariamente equipararia a Federação da Rússia ao que é a Ucrânia no dia de hoje. Acho que é exatamente isso que está sendo evitado, ou tentando ser evitado. Mas aqui é preciso entender uma coisa. Vladimir Putin é, em primeiro lugar, um estadista. Por algum motivo, acontece que no Ocidente eles não sabem como lidar com a Federação Russa, o Ocidente coletivo. Ainda tem muita gente falando se a Rússia é um país comunista ou se a Rússia é quase um reino, se a Rússia é um regime ditatorial, se a Rússia é, na verdade, um país capitalista selvagem. Eles não conseguem entender Vladimir Putin. A grande maioria dos políticos ocidentais não sabe. Acima de tudo, ver essa diferença entre o que é um líder com verdadeira vocação, ou seja, um estadista internacional, Vladimir Putin, em última instância, e o que é um simples fantoche ou uma simples figura política, como um meio palhaço colocado ali pela prefeitura. Ou seja, as merdas que, infelizmente, nós que realmente vivemos temos que enfrentar. Ou temos algo a ver com o Ocidente coletivo, no meu caso, com a União Europeia, diretamente com a Espanha. Infelizmente para mim. Temos que engolir isso tudo, querendo ou não. A questão é que Vladimir Putin é realmente um estadista. E o que ele pensa? Quando não faz, não manda para a Federação Russa. Bem, porque esses ataques, claro, são coordenados no mais alto nível militar. Mas para isso, o presidente também precisa aprovar, especialmente quando se trata de um fato que pode envolver a imagem da Federação da Rússia em nível internacional. E é aí que precisamos entender que paciência, prudência e perseverança são as principais características. Se quisermos compreender bem a postura desse país,
em relação à operação militar especial. A Rússia não pode agir como a Ucrânia, porque a Rússia não é a Ucrânia. E porque se agir como a Ucrânia, vai perder a razão. Porque a razão está com quem sim. Está do lado da verdade, por um lado. Mas também está do lado de quem sabe se comportar com a devida honestidade. E às vezes isso dói, e às vezes isso pesa. Às vezes isso significa perdas. E eu realmente digo isso. Não só do ponto de vista de analista. Eu digo do ponto de vista pessoal. Eu aqui, neste conflito, perdi um amigo muito próximo. Agora muitos, bom, alguns estão me escrevendo, mas muitos de vocês estão assistindo aos vídeos que estou publicando de Donbass. E quem escreve afirma que os vídeos são feitos por inteligência artificial, porque em alguns vídeos eu não tenho a tatuagem no rosto. É que eles não têm nem ideia, nem sabem compreender ou ouvir o que eu digo nos vídeos. São vídeos desde o primeiro dia que passei em Donbass, desde a minha primeira chegada, desde a minha primeira conversa com os civis. Estão sendo divulgados agora porque Alexis Castilho não está mais aqui. E, enquanto ele estava vivo e as gravações eram feitas, não podiam ser divulgados, porque basicamente ele não tinha, pelo corpo de forças especiais em que estava, não tinha a permissão de seus superiores para sair por aí com uma jornalista para gravar fatos que, de fato, poderiam representar um antes e um depois na consciência de algumas pessoas. Também não vou me colocar aqui como se tivesse um halo de grandeza, mas Alex e eu sabíamos que, bem, poderíamos mostrar a realidade para tantos quantos quisessem nos ver de boa vontade. Talvez fossem 2.000 ou 3.000 pessoas. Mas já era algo e basicamente fora do controle deles. Então eu não podia mostrar esses vídeos antes. E depois houve um tempo em que eu não podia editar esses vídeos. E na verdade, não sou eu quem está editando eles. Porque é duro demais. E porque nesta guerra, realmente perdemos o que há de mais valioso. E não é só uma pessoa. Meu filho leva o nome de outra pessoa muito próxima da minha família, que é o herói da Rússia, que faleceu na operação militar especial. Faleceu como o herói que era na linha de frente de Kharkov. E tudo isso é um conjunto de coisas que nos leva a muitos de nós a pensar: por que diabos? Não está se respondendo com toda a dureza? É o que deveríamos ter feito desde o começo. Mas isso nos equipararia aos que estão do outro lado e nós não somos iguais. Isso é uma sacanagem, mas é assim o assassino? No caso de enfrentar uma pessoa boa e ela acabar sendo assassinada de uma forma vil, cruel e torturada por essa pessoa boa, é para que a pessoa boa não perca a razão. Talvez, mas parcialmente. Principalmente aos olhos de grande parte do mundo. E aqui estou, fazendo esse paralelo e trazendo para a situação geopolítica. Se os parceiros estão lá, a população da Federação Russa está lá. Está lá a população para quem a Rússia diz que não somos iguais e que viemos proteger. Que é a mensagem que tem enviado desde o início, desde a Rússia. Pois de fato também está lá. E é preciso ser coerente e às vezes é preciso dar a outra face. Nem sempre. E com alguns ataques, por exemplo, aos navios russos, que de fato já exigem uma resposta, às vezes muito simbólica, outras vezes muito clara e contundente. Mas quando estamos falando de ataques realizados em circunstâncias como o ataque que acabou de acontecer, há apenas algumas horas que estamos aqui. Prédios residenciais onde vivem crianças, onde vivem mães, onde vivem pessoas normais e comuns que sentem medo, que querem que tudo isso acabe. Porque na Rússia todo mundo também quer que a operação militar termine, mas querem que isso seja feito de forma firme e definitiva, porque entendem que a OTAN não vai parar de perseguir a Federação. O que querem que eu diga nesse caso? Minha análise é a que é. Pode ser que decepcione vocês, mas eu acho que a resposta simbólica, sim, de fato, deveria estar lá, mas não deveria acontecer nessas mesmas circunstâncias. Nem deveria ser parecida. Ou seja, não pode ser uma operação terrorista realizada pela Federação da Rússia. Muito menos estar em pauta. Como está acontecendo agora mesmo com o caso ucraniano, porque então a Rússia será a mesma coisa. Porque então muitos terão caído em vão,
demonstrando que, de fato, de um lado serão pessoas melhores e estavam lutando pelo bem e pela verdade.